Olá, bom dia a todos. Mais uma vez aqui para a gente falar sobre alegria e triunfo, que também, na verdade, é baseado no livro da Clarence T, O Jogo da Vida. Então, esse capítulo 6, agora, semana passada a gente falou 5, que é a lei de causa e efeito, né? A lei de perdão. Desculpe. Então, o capítulo 6 é para transferirdes o fardo, vosso fardo. Esse capítulo é exatamente relativo à lei de prosperidade, que fala sobre lei do distanciamento. Ela funciona da mesma forma, só que usando um mecanismo diferente. Então, aqui, a frase do começo, né? Todo capítulo tem uma frase, e ela está falando assim, ó. Vinde a mim, vós que trabalhais e tendes pesados fardos, e eu vos aliviarei. Só um instante. Então, essa lei ela vai falar o seguinte. Esse vinde a mim, todos vós que trabalhais e tendes pesados fardos, eu vos aliviarei. Isso daí está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Aí, eu sigo alguns terapeutas que seguem uma linha avançada desses mesmos princípios, só que com novas descobertas que têm sido feitas cientificamente. Por que eu abordo esse que é de 1926? Porque ele se volta para as noções da Bíblia. E a maioria das pessoas que eu conheço seguem a Bíblia. Se eu começar aqui a falar, porque o coração ele é magneticamente mais forte que a mente, as pessoas vão entender. Mas para aquelas que ainda seguem certos conceitos religiosos, isso daqui abrange mais. E também pode servir para pessoas que não acreditam em nada, né? Então, é uma forma da gente ver as interpretações bíblicas como progressistas. E não aquela coisa tacanha do céu e inferno, você não pode errar, porque você vai ser condenado, você vai com o diabo. Primeiro que o diabo não existe. Deus não condena ninguém. Isso a gente tem que atualizar. Tem que fazer aí um backup. Atualizar isso, gente. Isso daí não existe. Isso daí trava você como ser humano. É a mesma coisa que você impedisse o seu filho de tentar aprender a andar. Ele vai ter que cair. E aí você impede, você cobre ele de todas as possibilidades. Por isso que tem médicos que odeiam aquele carrinho que você põe a criança e ela sai andando, porque ela não desenvolve suficientemente a parte tanto cognitiva quanto a parte dos músculos, porque ele está sendo apoiado, né? É como se andasse na bicicletinha lá de 3 rodas, mas uma hora vai ter que tirar, né? As rodinhas, né? Aquelas rodinhas sobressalentes, vai ter que tirar. Se quiser aprender a andar quando for crescer, certo? Então com a criança é a mesma coisa, vai ter que tirar o carrinho. E às vezes, como ela andou só no carrinho, ela não desenvolveu suficientemente músculo. E isso pode causar certas lesões. Então, o melhor é deixar o natural, né? E aqui eu falo também, o natural é você ter direito a errar e acertar. A pessoa só aprende, não é pela repressão que ela aprende. Você pode reprimir uma pessoa que está querendo fazer um monte de coisa que ela acha certo. Se um dia ela vai fazer aquilo, ela não vai ficar com aquilo dentro dela. Ela acha um jeito de fazer. Mesmo que você impeça o seu filho de fazer, ele vai fazer.
e escondido, sozinho, e pior do que se ele fizesse na sua frente. Falo isso por experiência própria. Quando eu tinha 13 anos, eu ia muito na casa de uma vizinha que eu gostava, que ela era muito, assim, muito enturmada, então todo mundo gostava de ir na casa dela, era rica, e foi lá que eu aprendi a fumar. E aí, quando eu fiz isso, eu não fiz mais escondido, porque eu detestava fazer coisa escondida, dá muito trabalho fazer escondido e é uma sensação ruim. Então eu falei pra minha mãe, falei assim, olha, eu fumo, e se a senhora não me der dinheiro pra eu comprar um cigarro, eu vou pegar a bituca da rua, porque eu já tava viciada, né? Então ela entendeu a situação e ela me apoiou. E com 15 anos eu parei de fumar, certo? Por quê? Porque o ser humano é espírito. Antes de ser filho ou filha, ele é um espírito. Ele é um espírito que veio para aprender. Não veio para ser perfeito. Ninguém nasce perfeito. Não nasce. Não nasce. E não é numa vida que você fica perfeito. Não é. Então, tem que aceitar as pessoas como elas são, como elas podem ser. Seja até o pior que vocês possam imaginar não ser. Tem que orar para aquela pessoa e, através da experiência, acordando. Porque é só assim que ela vai acordar, é só assim que nós acordamos. Se Deus permite que nós convivamos com criminosos, é para orar para eles, e para eles, em contato com a civilização, eles acostumem a não gostar desse sofrimento que é fazer coisas péssimas, porque isso retorna para cada um. A cadeia é leve diante dos pesadelos que cada um que está lá dentro passa. A cadeia não é nada, não é nada. Se você matar ele, também não vai ajudar. Então tem que fazer o quê? Ele, primeiro, saber que as pessoas que andam pela nossa trilha, elas têm a ver com nós. Então, jamais você vai cruzar com uma pessoa que está em momentos terríveis espirituais, se você não tiver nada a ver com aquilo, você não vai cruzar com as pessoas jamais. Agora, se você cruzar, não adianta você esconder, porque ela te acha em qualquer lugar. Isso eu falei uma vez, eu estava voltando de São Paulo para cá, tinha um cara lá, eu mudei, eu saí de São Paulo porque muita violência. Falei, olha, se você tiver na faixa de violência que você tem que passar, nada vai te impedir. Você pode estar no lugar mais manso, mais calmo, mais tranquilo, que a coisa vai chegar até você. Porque é uma questão de atração, é uma questão de evolução. Fez, não adianta se esconder, assuma. Você é de um jeito, assuma, vá procurar ajuda para melhorar. Não adianta se esconder, não adianta se esquivar, tem que procurar ajuda, tem que ver como é que você pode se melhorar se você não quer aquilo. Se tem alguma coisa mentalmente te perseguindo, vá procurar no lugar certo, porque tem religião que fala que isso é coisa do demônio, e não é. São mentes externas que interferem, porque estão em sintonia com a sua. Melhore-se, que você sai dessa sintonia, não tem outra saída. Conhece-te. Melhore-se. Então é isso que eu estou passando aqui. 6º capítulo, para transferir o vosso fardo. Então, aqui ele fala que o inconsciente, o nosso inconsciente subconsciente, ele é muito cheio de amarras, ele é muito cheio de traumas, ele é muito cheio de lembranças destrutivas. Então, o que acontece? Se você ficar com a coisa na tua cabeça, que a lei de distanciamento, assim, eu vou desejar algo, mas eu não vou ficar esperando a cada minuto que Deus me responda só porque eu perguntei. Às vezes a resposta leva tempo, às vezes eu tenho que amadurecer para saber a resposta. Mas peça, tem que pedir, tem que ter o desejo da coisa. Porque desejar nos faz sentir livre, certo? Então a gente coloca o desejo o quê? Na mão do seu Cristo interno, do meu Cristo interno, do meu campo quântico, para quem não acredita em Cristo,
no meu campo quântico, que é energético. Disso ninguém foge, não precisa acreditar, você não sai disso. Não sai. E tem sérias consequências quando você tenta sair à força. Porque você é. Agora, por que eu sou? Aí começa a querer se aprofundar. Também nós não temos capacidade de entender o que é Deus. Então, quem não acredita, não acredita. Não vai interferir em nada, pode ter certeza. E quem acredita, continue acreditando, porque vai te ajudar. Tem gente que não acredita e faz muito mais do que quem acredita. Faz muito mais bem. Já conheci várias pessoas assim. É melhor, então, ela vive bem sem acreditar, mas ela está ajudando, ela está crescendo, ela está evoluindo e não quer nem saber por quê. Isso é bom, isso é ótimo. Querer saber por quê é só para aquele revoltado. Aquele revoltado que não aceita nada. Ele não acredita, mas ele se revolta, ele se destrói, ele acha que nada vai acontecer, ele vai se afundando. Porque ele vai também aprender. Vai chegar uma hora no fim do poço que Deus também está ali, que a verdade está em todo lugar. Deus vai dar a mão para essa pessoa. Mas nós temos que entender que nós somos livres. Nós somos uma espécie evoluída da natureza, que temos o livre-arbítrio. Nós somos a única espécie que tem livre-arbítrio. E que isso interfere no nosso desenvolvimento. Olha lá o homem da caverna. Por que desenvolvemos esse cérebro desde essa época? Porque é a lei de causa e efeito. Eu faço isso, acontece isso. Ah, entendi, agora eu vou fazer isso então. Aí você faz aquilo e aparece mais um outro problema. E é assim, as soluções dos problemas que a gente foi evoluindo até chegar nesse estado que está hoje. E vamos continuar tendo problemas, porque faz parte da nossa prática, nosso treino é esse, resolver problemas. Só que a gente pode fazer isso de duas formas. Revoltando você e deixando caminhos cheios de sofrimento, ou se divertindo com isso. Ah, esse negócio tá difícil. Ah, não tô conseguindo aquela coisa que eu quero, porque eu tenho que mudar um pouco meu ponto de vista. Não é a coisa, às vezes, que eu tenho que mudar meu ponto de vista para conseguir a coisa. E achar que eu sou capaz de conseguir aquilo. Se eu acho que eu não sou capaz, acabou. Você não é capaz. Você achou isso, tá certo. O que você achar para você vai estar certo. Então, para você mudar isso, você tem que mudar como você se enxerga. É isso que a ciência está caminhando para provar, que o potencial energético do coração, o potencial energético da mente, isso é super importante. Para quê? Para a gente ter novos conceitos de que a gente pode se autocurar, de que a gente pode conseguir o que for melhor para nós. Não adianta você chegar, se alguém falar para você, olha, se você quiser ser um hiper super milionário nesta vida, eu duvido. Se não for, se você não tiver essa capacidade de inteligência, de saber lidar com dinheiro, de saber economizar, de ter certos conceitos econômicos, pode esquecer. Porque você ganha dinheiro ali, mas além você perde tudo, como tem um monte de gente aí. Ficou milionário ganhando na loteria e perdeu tudo. Gastou tudo em baboseira que sugou mais ainda o dinheiro. Isso não tem conhecimento econômico, quer ficar rico e manter. Você pode até ficar, mas você tem que saber manter. E com sanidade, com equilíbrio. Certo? Então, olha, tem uma série de itens que é partindo da realidade, o que eu posso ter, que eu quero, que eu tenho necessidade, o que eu posso ter. Aí você pode também pensar, não, eu tenho capacidade de ir mais além. Então fique pedindo isso, eu quero ir mais além. E deixa lá o pensamento. Eu quero sair desse círculo que eu tô de ignorância e de pobreza. Como que eu faço? E deixa essa pergunta lá no universo, espera a resposta. Porque ela vai vir. E, então continuando aqui, né? Como é que eu faço para deixar isso lá? Esquecer. Por que eu tenho que fazer isso? Vosso subconsciente se acha repleto de reflexos, imagens de votos, atos e pensamentos passados.
é preciso que nós impressionemos o nosso inconsciente com ideias superiores. Se a gente não tem, a gente tem que começar a impressionar, certo? De acordo com os nossos desejos. Porque a gente só vai conseguir aquilo que a gente sente que tem dentro. Para sentir dentro, você tem que ir o quê? Você tem que mudar isso. E aí, o fardo ele faz isso, ó. Aí ele põe uma frase de Jesus, né? Ela põe uma frase de Jesus assim: vinde a mim, vós todos que trabalhais e tendes pesados os fardos, que eu vos aliviarei. Isso é Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu jugo é leve e meu fardo é suave. Meu jugo, o quê? Jugo é prisão, né? Então a prisão que ele fala dele é leve. E o peso dessa prisão é leve. E o fardo, o jugo, né? A obrigação é suave. Isso é Jesus que fala. Então, outra frase que diz sobre isso é o Salmo 55, ela coloca. Rei cantor, ele aconselha: lança sobre o Senhor a tua carga. Então, o Senhor é o que? É o nosso campo quântico, que está ligado direto com quem nos criou, que é Deus. Ou o nome que você desejar pôr. Universo, tem gente que chama de universo. Tem outros que dão outros nomes, eu chamo de Deus. Então, muitos trechos da Bíblia afirmam que a batalha é de Deus e não do homem. Muitos mesmo. O que significa isso? É você sair desse círculo do seu inconsciente que tudo trava, que está cheio de memórias péssimas do passado, e abrir uma brecha para coisas além de você. Então, aí ela fala assim: se carregardes o fardo ou mantiverdes um pensamento mau, doentio, desanimado, você pega, eu já falei aqui sobre problema, deixar o problema aqui, né, na sua cabeça sem resolver ele, você não tem como resolver ele. Às vezes é alguma coisa que se instalou perto de você, você tem que dar conta daquilo, e está muito difícil, não tem como se livrar daquilo momentaneamente. O que você faz? Transfere para um lugar fora da sua mente. Onde é esse lugar fora da mente? Você vai criar uma imagem, como se fosse um portal no espaço. Uma mão, como se fosse feita de chantilly, vem e você põe nessa mão, seja lá o que for o seu problema, do tamanho de uma bola envolvida no chantilly também. Você tem que mentalmente fazer essa visualização, mas você pode achar outros caminhos, certo? Isso é só um exemplo que eu estou dando. Muito bem, transformou o seu problema numa bola que cabe na sua mão, coberta de chantilly, coloca nessa outra mão, também feita de chantilly. E aí eu imagino Deus, você pode imaginar um anjo, você pode imaginar o universo, o que você quiser, mas não fique com esse problema aqui. Ponha lá um parente doente que está sob a sua guarda, principalmente isso que mais nos afeta. O desemprego com a dívida para ser paga no final do mês, até isso você ponha, mesmo sem acreditar, você vai ver se sua mente ficando leve, se ela não é poderosa. O problema é que a gente enche a mente de entulho, certo? Portanto, se carregares o fardo e mantiveres o pensamento mau, doentio ou desanimado, estareis transgredindo a lei. E esse pensamento ou estado tem sua base em vosso subconsciente. Então a gente está transgredindo uma lei quando a gente deixa entulho na nossa cabeça. Quando a gente ainda alimenta isso. Às vezes alimenta com música, às vezes alimenta com livro, às vezes com filme que põe você para baixo. Porque quer ficar sofrendo. Então, a minha conclusão nesses anos todos, comigo mesmo,
Se eu quero mudar, eu mudo. Se eu não quero, eu fico falando e pondo a culpa no outro, me revoltando com o outro, porque fica mais fácil, porque eu não quero sair dessa situação, então o que eu faço? Eu pego e jogo a culpa em qualquer coisa, qualquer outra. Ah, é Deus. Ah, Deus tá me castigando. Ah, Deus não existe. Ah, não vou fazer nada que isso daí é balela. E fica ali. Isso chama-se masoquismo. Isso é doença. Então, quando a gente quer se livrar de tudo isso, a gente vai e faz. Quando a gente não quer, a gente fica ali e jogando a culpa em outro, que ainda ajuda a gente a ficar naquela situação ruim. Tá vendo como a gente tem sempre saída? Se a gente quer ficar ruim, a gente não faz isso. E se a gente quer fazer bem, ficar bem, a gente tem que fazer o oposto. Pegar esse entulho e colocar numa mão superior. Tá vendo? É o contrário. E aí? Tudo é uma escolha. Aqui ele fala que parece que é difícil abrir uma entrada quando você está alimentando entulho, né? Então o que acontece? Você não consegue achar uma entrada. Porque o intelecto ele é limitado nas percepções. E ele se acha cheio de dúvidas. Então, aqui ela vai contar uma história que tinha uma senhora que ela tinha necessidade urgente de dinheiro e ela fez a seguinte afirmação: transfiro o fardo da falta de dinheiro para o meu Cristo interno e sigo livremente para a abundância. Como sempre, você, seja lá qual for o seu problema, você pode substituir. Transfiro o fardo da para o meu Cristo interno e sigo livremente para a para onde você quer ir, certo? A crença na falta de dinheiro era o fardo dela. Então ela transferiu isso. Aqui tem uma outra citação: o Cristo em vós é a esperança de glória. É só você pegar o que ele fala, principalmente isso: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Daí a diferença de quem acredita e quem não acredita. Quem não acredita às vezes não tem como se ajudar. Aí uma esoterista fala que conheceu uma senhora cujo fardo era o ressentimento. Isso que mais tem. Que mais tem no mundo. Se você sair fazendo uma pesquisa, uma enquete, aí tem como fazer essa enquete aí no Instagram. O que mais tem é ressentimento. O que mais dói na sua vida? A pessoa vai falar ressentimento. Então, aí ela foi aconselhada para essa mulher que tinha ressentimento, seguinte afirmação: transfiro, de novo a mesma frase, transfiro o fardo pesado do ressentimento para o Cristo interno e fico livre, tornando-me amável, harmoniosa e feliz. E aí, em pouco tempo, ela inundou o inconsciente dela. E a vida dela se transformou, que ela inundou. Só que presta atenção agora. Só no 6º capítulo ele está falando uma coisa que deveria falar no começo, eu acho. Na minha ignorância eu acho isso, pode ser que não. Deveis fazer as vossas afirmações muitas e muitas vezes, mesmo durante horas inteiras. Porque você tem que impressionar o seu inconsciente. E ele não é superficial, ele é profundo. Silenciosa ou audivelmente. Você pode fazer no silêncio ou falando em voz baixa. Com calma, firmeza ao mesmo tempo. Então, eu transfiro o fardo desse ressentimento para o meu Cristo interno e sigo livre para o caminho da harmonia, felicidade e
voltar aqui. Tornando-me amável, harmoniosa e feliz. Porque ela se tornava, com ressentimento, se tornava amarga. Que mais? Se tornava presa desses ressentimentos e infeliz. Então, ela fez ao contrário, mas tem que repetir isso até você sentir aquela sensação que você já está dessa forma. Você já está harmoniosa, feliz e amável, certo? Tem que ficar repetindo isso até você sentir dentro de você aquilo que você está querendo. É só aí que teu inconsciente vai te dar essa sensação, porque ele assimilou, ele se impregnou disso. Vou repetir, ó. Deveis fazer as vossas afirmações muitas e muitas vezes, mesmo durante horas. Eu lembro que no desespero, né, antes de eu construir a casa, eu ficava horas fazendo isso. Não largava as afirmações que eu precisava. E aí vinha aquela sensação. Aí no dia seguinte, se vinha a dúvida, de novo eu começava. De novo o processo, até limpar a dúvida. Sem certeza você não consegue nada. Pode estar certo. Então, ela diz aqui, né, que ela comparava o ato de você praticar, né, essa concentração, essa afirmação de horas, como dar corda numa vitrola, porque é de 1926, né? Então tinha aquelas vitrolas que você dava corda. Então ela comparava isso, a gente pode comparar hoje em dia com recarregar o celular. É a mesma coisa, você recarrega o seu celular, você tem que recarregar o seu inconsciente, certo? Então, ela comparava com aquela da corda na vitrola, né? Que tinha que dar corda para ela funcionar. Deixa eu ver o que mais. Aqui ela dá um outro exemplo de... Sim. Como eu sei que eu vou receber essa coisa? Então ela fala aqui que quase sempre antes de alguma grande vitória, manifestação do poder espiritual, tudo parece correr mal. E uma profunda depressão obscurece a consciência. Isso quer dizer que as dúvidas e temores do passado estão surgindo do fundo do inconsciente. Essas velharias do subconsciente começam a surgir à tona para serem expulsas. Continua fazendo as afirmações. Dar graças, né, por estar salvo, embora pareça que nós estamos rodeados do inimigo, certo? Tem que sempre dar graças. Aí quanto tempo tem que permanecer até você ver na escuridão? Que é essa sensação, você está no caos, você está sem dinheiro para pagar as dívidas, mas falta 30 dias, 15 dias para você pagar as dívidas, mas você vem aquela sensação de que vai ser resolvido. Aí você está começando a enxergar na escuridão. Então ela fala que Jesus Cristo mostrou a fé ativa quando ele ordenou a multidão que se assentasse antes de dar graças a Deus pelos pães e pelos peixes. Ele agiu antes, como já tendo recebido aqueles pães e aqueles peixes que ele tinha que alimentar aquela multidão. E eles só tinham 2 cestos, um de pão e um de peixe, que mal dava só para os apóstolos. Então, ele começou a tirar e não parava mais de tirar, e alimentou todo mundo. Uma senhora, ela fala que por causa da burrice dela mesma, dessa senhora, ela se separou do marido, né? E ela ficou profundamente triste, porque ela gostava muito do marido. Então ela recusava todas as propostas de reconciliação e não queria mais, ele, né, o marido, não queria mais falar com ela. E
quando essa senhora tomou consciência da lei espiritual, ela negou a aparência da separação. E ela fazia a seguinte afirmação: não há separação na mente divina. E, portanto, não posso ser separada do amor e da companhia que me pertencem por direito divino. E aí, para mostrar a fé dela, ela guardava diariamente no mesmo lugar para o marido. E gravando no subconsciente a imagem da volta dele. Passou quase um ano, mas ela não vacilou. E um dia ele voltou para casa. Então, a música que ela fala que é um bom meio da gente impressionar o subconsciente. A música atua na 4ª dimensão e liberta a alma da prisão da carne. Faz também que as coisas admiráveis pareçam possíveis e de fácil realização. Ela fala que tinha uma senhora que usava vitrola para isso, né? Então, com o auxílio da música, ela se colocava no estado calmo e ativava a imaginação criadora. E tinha outra que ela dançava e fazia afirmações. Então, o ritmo e a harmonia da música, elas davam as palavras muita força. Isso a gente já tem comentado aqui também. Aqui ela vai contar que tinha uma senhora muito pobre, mas ninguém podia fazer ela se sentir pobre. Ela era pobre, mas ninguém fazia ela se sentir pobre. Alguns amigos ricos auxiliavam ela com pequenas quantias e continuamente recordavam que ela era pobre, recomendando ela cuidado com a economia. Mas ela, apesar das advertências, ela gastava tudo num chapéu ou no presente, e ela sempre se conservava alegre. Olha só que postura, né? Que às vezes a gente critica a gente assim, né? Nossa, ela não tem dinheiro, fica gastando. Só que ela sempre estava alegre. Então, o que aconteceu? A mente dela estava sempre ocupada com as ideias de belo, anéis, vestidos e coisas luxuosas, mas ela não tinha inveja dos outros. Ela vivia num mundo de maravilhas e só as riquezas lhe pareciam coisas reais, mas ela não tinha inveja, ela não fazia falcatrua para conseguir o que era do outro, então ela vivia feliz, apesar de ela não ter dinheiro e apesar de ela ter que, muitas vezes, se privar de algumas coisas para conseguir. Então, passado algum tempo, ela se casou com um homem rico. Os anéis e as joias tornaram-se objetos visíveis e não se pôde comprovar se o homem com quem ela casou era escolhido por Deus. Mas é certo que a opulência foi a única coisa que ela pediu e ela teve. Então, como que ela fala, como que a gente se enfrenta o medo? Como que a gente se livra do medo? É enfrentando a coisa que você tem medo. E deixa eu ver o que mais que dá. Então, ela diz que a gente tem que saber quem que a gente vai servir, ao medo ou à fé, né? São escolhas. O ser humano, ele é composto de um feixe de escolhas, um feixe de memória e um feixe de desejos. Então, escolhas e desejos fazem parte do espírito. Sem desejo, a gente se sente morto. Certo? Então, o nosso, aqui ela vai dizer, isso que eu falei do feixe de escolhas, memória e desejos é de Deepak Chopra. Aqui ela já fala o seguinte: como que nós somos constituídos? O eu,
que é um fragmento de espírito divino, denominado Cristo interno, pelos esoteristas e superconsciente pela psicologia moderna. Segunda coisa, e aqui eu sou é o campo quântico, né? Pelo livro de Deepak Chopra. A mente consciente é a segunda coisa que nos faz parte do espírito. É a sede da razão, da consciência exterior, também denominada inteligência. Aqui no livro de Deepak Chopra a gente encontra como ego. A mente subconsciente, que é a sede da memória, o depósito dos pensamentos, tá vendo? Feixe de memórias. Emoções e reações do vosso passado. Nela se acha acumulado o que aprendestes de verdade e de erro em vosso passado, que é o nosso eu interno, que é o que Deepak Chopra fala que a gente tem que conhecer, e o corpo físico, certo? Então, isso aqui eu estou apenas fazendo uma analogia para a gente ver que é a mesma coisa, só que dita de outra forma, com nomes diferentes. Então, essas ideias na nossa mente que constituem nosso fardo, porque elas levam sempre a gente a repetição de condições ruins. Então, a gente tem que quebrar isso daí, né? E é justamente deixando as dificuldades no campo quântico, que lá é resolvido. Ah, eu quero resolver isso. Faça da forma que você quiser. A forma que eu apresento envolve a coisa numa bola de chantilly branca e deixa lá. Eu quero isso aqui. Eu quero resolver esse problema aqui. Deixa lá nesse portal onde uma mão de chantilly vai pegar isso, certo? Aí você dá a significação que você quiser. Mas faça essa mentalização e tire da sua cabeça aquilo que você não está conseguindo dar conta. Tire, porque isso daí vai bloquear as tuas soluções, inclusive a solução para você sair disso. Você vai aumentar esse problema, vai tornar ele crônico. Se você não tirar ele da sua cabeça, você não está conseguindo resolver, então tira e dá na mão de quem sabe resolver. Da onde você veio, né? Deixa na mão do universo, deixa na mão de Deus, deixa na mão do desconhecido, certo? Então, é aquilo lá, eu vou desejar, mas eu não sei como, eu vou desejar e deixar na mão de quem sabe como eu posso conseguir. Então, o sentimento profundo de calma e tranquilidade absoluta durante o tempo em que fizerdes a vossa afirmação é prova certa de que vosso pedido foi atendido, ó. E as forças divinas entraram em ação para executá-lo. Sentimento profundo de calma e tranquilidade. Então você vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Esse sentimento profundo de calma, tem que repetir às vezes por horas. E esse sentimento de calma e tranquilidade absoluta durante o tempo que tiverdes a vossa afirmação é prova certa de que o vosso pedido foi atendido e as forças divinas entraram em execução. Beleza? Para dirigir as forças de vosso superconsciente é necessário imprimir a orientação conveniente. A principal coisa que deveis fazer é compenetrar-vos de que o vosso superconsciente, ou seja, campo quântico, é uma entidade real que penetra cada fibra do vosso ser. Uma força elétrica irradiante do vosso corpo. Não é bárbaro isso? Assim também, quando pretenderdes obter alguma coisa do Cristo interno, não abandoneis o vosso pedido. Não se abandona o desejo.
enquanto ele não vos der o sinal de que foi aceito. Então, vai repetindo até você sentir essa calma, essa tranquilidade. Isso vai ser a resposta de que ele foi aceito e ele já começou a acontecer, feito pelo universo. Esse sinal é um sentimento de absoluta calma mental. É a convicção íntima de que a dificuldade está resolvida. Eu não sei se vocês lembram que eu falei que quando eu devia R$6.000, que estava crescendo a dívida para o governo, eu fui repetindo e eu fiz esse processo que eu falei para vocês. Eu envolvi o papel que eu via visualmente com a dívida, eu via, né, esse papel, porque eu peguei ele na mão. E eu vi zerado. E aí eu envolvi isso nessa bola de chantilly e coloquei na forma que eu falei para vocês, nesse portal. Imaginário, mas eu coloquei, eu tirei da minha cabeça. E eu senti uma calma. Mesmo com a dívida crescendo, eu estava calma. E depois de uns 8 meses eu fui lá para ver a quanto andava, né? Para eu começar a pagar uma parte que eu podia dividir. Tinha zerado. Porque tinha saído um decreto uns meses antes de eu ir lá, né? Isso depois de 8 meses eu fiquei com isso, mas não me incomodava mais. E depois de 8 meses eu fui porque aí eu senti que eu ia ter condição de ir parcelando, né? Quando cheguei lá, já pronta para ver o rombo, eles me falaram que tinha saído o decreto 2 meses antes, que só as dívidas de 5 anos para cá seriam cobradas. Então, gente, façam porque resolve. Quando tiver chegado a esse resultado, sentireis uma incrível vibração, inefável vibração de harmonia com tudo o que vos rodeia, um amor profundo pela humanidade e pelos vossos inimigos. O sentimento da mais perfeita justiça reinará em vosso coração e a mais clara percepção da verdade brilhará na vossa mente. E acima de tudo tereis o completo alívio de vosso fardo. Não é isso que a gente quer? Ficar leve. Então, como que a gente fica leve? Ficando leve. Repetindo a frase para tirar o fardo da cabeça. Tirou. Pronto, já não é a fé em ação? Você ficou calmo, mesmo problema ali, você ficou calmo, não ficou? Então, eu tava me empolgando aqui, nem vi que vocês estavam aí. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo ler, porque vocês às vezes colocam o nome inteiro de alguma coisa. Jacques Mara Silva. E Rocio Puentes. Espero que você esteja entendendo aí. Ou tenham aqueles aparelhinhos que fazem a tradução. Oi, tudo bem, Má? Então, é isso que eu precisava falar para vocês. Eu não posso me prolongar mais, mas dá certo. Dá certo porque tudo que eu tenho conseguido de mais difícil na vida foi dessa forma. E eu não estaria aqui falando, nem teria força para falar sobre isso se não tivesse acontecido comigo, né? Então, dá certo. Agora, só não dá certo assim, como eu falei. De repente, você não tem estrutura para ser um trilionário. Isso é meio esquisito você querer uma coisa dessas. Geralmente, quem não tem estrutura para isso já nem quer isso. Ele vai querer alguma coisa que tá um pouco além dele, mas não tão além. Isso eu acho falso. Não é todo mundo que vai poder, numa encarnação, saber lidar com dinheiro. Essa que é a verdade. Existem muitas detalhes para se ser milionário, e o principal deles é saber lidar com dinheiro, para você não ficar louco no meio do caminho, para você não gastar tudo. Olha aí os históricos de gente que ganhou 1 milhão e perdeu. E olha o histórico de gente que ganhou 1 milhão e que hoje está milionário. É a pessoa que conseguiu, ou ela deu na mão de quem sabia, ou ela foi se informar como fazer, certo?
tem que ser desprendido para ter muito dinheiro, porque você tem que fazer o dinheiro se movimentar, você não pode ficar fascinado com ele, segurar ele, porque você vai ter que ter gastos, e aí você vai perdendo ele tem que circular, ele tem que se multiplicar. E para isso você tem que ter desprendimento. Então, isso eu acho irreal. A pessoa ela vai conseguir obter sim. Por exemplo, ela está com a mente que ela não consegue entender as coisas. Né? Um caso da pessoa bem limitado. O que ela pode pedir? Deus ou universo. O meu desejo é ter uma mente mais aberta para sair do círculo de pobreza. Com certeza ele vai receber isso daí. Deus ou universo, eu quero conseguir um trabalho que me dê uma estabilidade financeira e que eu possa ter uma casa assim, 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 um carro assim, assim, assim. Com certeza, se ele persistir, repetir as frases do jeito que ela fala. Se eu fosse querer um carro, eu falaria assim, dou graças a Deus, porque compro este carro de pessoa conveniente por um valor justo, ficando ambas as partes satisfeitas com a negociação. E ficaria repetindo isso até eu sentir que eu realmente já tenho um carro. É essa sensação que você vai ter. O carro não está ali, mas você já sente com ele. Certo? Mesma coisa com qualquer outra coisa que você vai pedir. Se você não sentir que você já está com ela, você não vai receber essa coisa. E é assim que as coisas funcionam. E como esse livro ensina você a como impressionar o seu inconsciente através de frases perfeitas que vão favorecer você sentir isso antes de ter a coisa. É isso que vai fazer a coisa vir. Certo? Então não são simples palavras repetidas ao léu. Você precisa raciocinar o que o livro fala. E funciona. A primeira coisa que a gente tem que ter na vida é jogar fora a preguiça. O que emperra a gente é a preguiça. O que emperra a gente é a falta de fé e querer continuar daquele jeito, porque dá menos trabalho, né? Então peça o quê? Peço para Deus tirar essa preguiça, para o universo tirar essa preguiça de você, certo? Tudo tem um caminho, certo? Quem quer faz, quem não quer joga a culpa no outro, fica se revoltando e porque quer ficar do jeito que tá. Então espero que eu tenha passado alguma coisa que interesse e espero que vocês fiquem bem, tá bom? Até o próximo capítulo.